Bom dia, eu sou Irma Galhardo, estou aqui para ministrar uma oficina de poesia infantil do projeto Circuito Popular de Oficinas, contemplado no edital PROMIC e patrocinado com recurso do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, Fundação Cultural de Palmas. Então, vamos falar de poesia, que é uma coisa agradável, é uma coisa necessária para a nossa humanização enquanto ser humano, e é uma coisa que traz enleio, que fala de sentimentos, portanto, provoca sentimentos. Para começar, dando-se um panorama da poesia infantil no Brasil, a gente não pode deixar de falar da senhora Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, ela foi uma poeta, poetisa, eu não gostava de ser chamada de poetisa. Ela foi uma poeta que contribuiu sobremaneira para a literatura infantil brasileira. Ela tinha muita sensibilidade e se debruçou sobre a cultura da infância e escreveu coisas belíssimas. E se tornou um marco de divisão da poesia no Brasil, da poesia infantil, porque antes dela, a poesia infantil tinha cunho nacionalista, tinha a função de passar valores morais, de passar amor pela pátria, como é o caso dos poetas parnasianos, dos poetas que se debruçaram sobre a cultura da infância antes, né? Como o Olavo Bilac, como a própria Henriqueta Lisboa, né? Se a gente for olhar assim, eles têm aquela preocupação de estar passando algum valor moral. E aí chega a Cecília Meirelles e fala nada disso. Poesia é encantamento, poesia é surpreendimento, poesia é chocar, é provocar sensações variadas. Poesia é sentimento, acima de tudo. E nada de ficar passando valores morais. Vamos brincar com a sonoridade, vamos brincar com o ritmo, vamos brincar com a repetição, com a literação, com a prosopopeia, com as figuras de linguagem, vamos abusar das figuras de linguagem. E a Cecília Meirelles fez isso com maestria. Se a gente, por exemplo, pegar o poema ou isto ou aquilo, né? Ou isto, aquilo, o tempo todo, então ela gosta muito do ritmo, muito da repetição e de divertir. O poema da Cecília Meirelles, ele tem esse dom de encantar. Se a gente observar, atualmente, já há algum tempo, os concursos de poesia infantil, as inscrições dos poemas da Cecília Meirelles são os campeões. A bailarina, inicialmente, que é a campeã de todas, e aí vem, olha, se a gente for pegar, vem Menino Luxento. Vocês conhecem o Menino Luxento? Menino Luxento, você quer pudim? Não, mãezinha, tá muito ruim. Menino Luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino Luxento, você não quer nada? Menino Luxento, pois tome palmada. Isso é um fragmento só. Tem tempos que eu não vejo esse poema por aí e é apenas um fragmento. Eu não me recordo dele inteiro. Mas, voltando a Cecília Meirelles, o último andar, que maravilha aquele poema. O último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. Então, a Cecília Meirelles, ela tem um lirismo e ela tem um encantamento que ela soube passar muito bem em sua obra destinada ao público infantil. E conquistou, de fato. Hoje, os livros didáticos estão repletos de poemas da Cecília Meirelles. Deixa eu lembrar mais algum. Tem o Colar de Carolina, que eu falei na oficina passada. Tem o Isto, Aquilo, que eu acabei de falar. Gente, a Cecília, pesquisem. Ela tem um acervo, ela tem muito
poema destinado a crianças. E uma outra pessoa que a gente pode aproveitar bem os poeminhas é o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um poema, Café com Pão, que ele trabalha bem o ritmo e a repetição, que são elementos que se trabalha bem na infância, né? Quem é professor, quem é da área de pedagogia, sabe que a criança precisa dessa repetição. Tanto é que quando você lê uma história para ela, ou um poema que ela goste, ela não se satisfaz com uma vez só, ela fica pedindo para você repetir. Lê de novo, fala de novo, né? Ela precisa daquela repetição. Tem o Mário Quintana, que também teve essa sensibilidade de escrever para crianças. Tem um poema dele, o Pirulim, 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 que é um clássico. Eu até trouxe alguns poeminhas, porque eu lembro trechinhos e eu queria falar mais deles para vocês. Pirulim, pirulim, pirulim. Em cima do meu telhado, pirulim, 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 um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim. E chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. Então, é o Mário Quintana, o poeta da ternura. Ele era, assim, de tanta ternura na escrita, que ele recebeu a alcunha, o apelido de poeta da ternura, né? E ele tem mais poeminhas que não foram escritos especificamente para criança, mas que podem perfeitamente ser utilizados no letramento poético, né? No letramento literário, com a poesia, porque são poemas que falam uma linguagem que toca a criança, que toca todo mundo, né? Uma linguagem poética, uma linguagem universal. Mas a gente fala tocar a criança especificamente porque tem poemas que são tão herméticos, são tão complexos, que a criança não consegue se apropriar verdadeiramente. Então, não provoca emoções. E a literatura, como um todo, ela precisa provocar emoções. Quando o escritor escreve um poema, ou escreve um conto, qualquer coisa do gênero literário, isso só se completa com o autor. A partir do momento que o autor se apropria, com o leitor, a partir do momento que o leitor se apropria dessa obra, que ele faz a leitura, que ele digere aquele conteúdo e tem as suas reflexões sobre o produto, a partir daí é que a obra está completa, né? Então, as emoções do leitor, as reflexões do leitor são importantes na completude da obra, né? E se você não consegue provocar emoções com o seu trabalho, ele vai estar incompleto. Não houve uma apropriação por parte do leitor, né? Então, de nada valeu. Tanto a Cecília, como o Mário Quintana, como o Manuel Bandeira, eles fizeram isso lindamente, assim, com muita propriedade. Eles conseguiram, de fato, atrair a atenção da criança para o mundo da poesia. Uma observação importante de se fazer é sobre poema e poesia, para quem não percebeu ainda a diferença. A poesia, ela está em tudo, ela está em todo lugar. A poesia é aquilo que provoca sentimento, tá? Ela não é necessariamente escrita. Existe poesia na música, existe poesia num gesto, existe poesia nas bonecas contadoras de histórias que estão aqui comigo para ilustrar esse momento. Existe poesia no canto de um pássaro. É a sensação que aquele momento te provoca. Então, a forma escrita da poesia é o poema.
certo? Poesia está em muitas coisas. Eu até arrisco dizer que a poesia está em tudo. Nós vamos abrir um parêntese para refutar um pouco, para argumentar, para provar para vocês que sim. Então, a poesia está em tudo, mas o poema está no papel, certo? O poema é a forma escrita da poesia. Então, em termos de poemas, a nossa Cecília Meirelles, o nosso Manuel Bandeira, de poemas que a criança se apropriou, verdadeiramente se apropria, que é uma coisa que atinge a criança, esses autores que eu acabei de citar, eles têm maestria nisso. Agora aqui, sobre a questão da poesia está em tudo, que eu disse que a gente ia refletir um pouquinho sobre essa ótica. Sim, a poesia está em tudo, nós tivemos aí Drummond, Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta, nosso poeta maior, que provou isso para a gente, quando extraiu poesia, quando extraiu um poema belíssimo, de muita polêmica, de uma pedra. Né? O Drummond, quando ele escreveu A Pedra no Meio do Caminho, ele conseguiu extrair poesia até de uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, vocês viram aí, o Drummond usou a metáfora da pedra para expressar toda a dor que ele sentia naquele momento diante da perda do seu filho nascituro, do seu filho que recém-nascido. Então, a pedra foi a metáfora, foi a comparação que ele fez com a dor. A dor era tão grande, a dor era tão imensa na vida dele naquele momento, que era como se tivesse uma pedra no meio do caminho que atrapalhava tudo, que não deixava ele seguir. E essa metáfora da pedra, e esse poema da pedra, ele se tornou símbolo mesmo. Hoje, sempre que a gente vai falar de algum obstáculo, de alguma dificuldade, a gente se refere ao nosso querido poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. A gente está sempre lembrando da pedra do meio do caminho. Extraindo poemas de qualquer coisa, voltando ao tema, temos o poetinha Vinícius de Moraes. Meu Deus, como que eu esqueço de colocar Vinícius lá na lista dos primeiros poetas brasileiros que encantaram de fato, que saíram dessa coisa do poema de passar moral, de passar valor, para o poema pelo poema, né? A poesia pela poesia. Então, Vinícius de Moraes está lá junto com Cecília Meirelles, gente. Está lá junto com o Manuel Bandeira e o Mário Quintana, tá? Ele forma a quádrupla, tá? Dos melhores para se trabalhar com criança. Você que é professor, você até sabe disso, né? Não estou falando nenhuma novidade, tá? Então, voltando aqui a extrair poesia de tudo, o Vinícius de Moraes, nosso querido Vinícius de Moraes, extraiu poesia da porta, para mostrar para vocês que a poesia está em tudo. Então, Vinícius disse assim: eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Então, esse é um fragmento do poema A Porta, do Vinícius de Moraes, para vocês verem que ele brincou com as palavras, brincou com coisas do nosso cotidiano, um pedaço de matéria morta, né? Então, extrai-se poemas, extrai-se poesia, até de porta, até de pedra,
até de tudo. Eu, em uma oficina anterior, eu escrevi uns versos para falar isso, para mostrar que se extrai e aproveitar e extrair a poesia para vocês na prática, né? Então, eu denominei os meus versos de poesia em tudo, porque a gente está falando de extrair poesia de tudo. Então, poesia em tudo. A poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. A criança não tem pressa e o poeta também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta, que é feita de madeira morta. E na casa engraçada, sem teto nem nada, ou na foca feliz com uma bola no nariz. Eu vejo poesia no porquinho do Bandeira, que com sua andorinha passou à toa a vida inteira. Cecília viu poesia na janela e no colar de Carolina, que erguia a cortina e era uma sábia menina. Ou na pequena bailarina, que se inclina com os bracinhos no ar. Isso aqui também é fragmento, o poema não está todo. Mas vocês puderam observar que eu vou fazendo uma brincadeira com os principais clássicos da poesia infantil brasileira, certo? Então, por exemplo, eu começo a falar dos poemas da Cecília. Cecília viu poesia no colar de Carolina. Qual que é o colar de Carolina? O seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Então, esse é o poema Colar de Carolina, da Cecília Meirelles, que ela brinca com a letra C, né? Então, eu falei que a Cecília viu poesia no Colar de Carolina e na janela. Viu poesia na janela e no Colar de Carolina, porque são dois poemas dela que falam de Carolina. Da janela é o seguinte: Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia: bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, uma sábia menina. E Maria olhava e dizia: bom dia. Pensaremos naquelas meninas que viviam naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa eterna saudade é Maria, Maria, Maria. Maria que abria a janela e olhava e sorria. Então, é mais ou menos isso. Tem tempo que eu não leio, eu posso ter trocado algumas palavras. Mas é mais ou menos esse o poema da janela, né, das meninas na janela, que é belíssimo e que tem em muitos livros didáticos e que vai mostrando para a criança que escrever poesia não é coisa de outro mundo, que está aí no nosso cotidiano. A gente abre a janela e dá bom dia, a gente ergue a cortina, né? São coisas simples do nosso dia a dia que a gente pode extrair poesia, sim, como bem fez Carlos Drummond de Andrade, e que, por isso, se consagrou como nosso poeta maior, porque ele conseguiu atingir os corações da população brasileira a partir do momento que ele extraía poesias do cotidiano. O Drummond fez isso muito bem, né? Ele escrevia bastante e ele tirava, ia lá e extraía poesia de qualquer coisa. Por exemplo, um poema dele muito legal, que é continuando aqui na Cecília, eu falei que ela também viu poesia na bailarina. Vocês todos conhecem o poema da bailarina, né? A bailarina. Como é que
A bailarina. Gente, a bailarina me fugiu da cabeça. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina um pouco para cá e para lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Então tá aí um poema campeão, como eu disse, dos concursos de poesia infantil. As crianças adoram, é o que eles fazem. Mas são 5, 6 bailarinas em cada concurso, né? Às vezes a gente fala, chega de bailarina, escolhe outra coisa. A gente fica dando sugestões para não ficar tão só bailarina. Mas, falando agora do Drummond, que eu disse que ele extraía poesia do cotidiano, poesia de coisas aparentemente sem poesia. Tem um poeminha dele bem clássico, que é Cidadezinha Qualquer. Ele diz, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, com mar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Vocês entenderam? Uma tarde de tédio na pequena cidade de Itabira, que foi onde Drummond nasceu, ele olhando casas entre bananeiras, né? Mulheres entre laranjeiras, as coisas que estavam acontecendo. Um burro vai devagar, um cachorro vai devagar, um homem vai devagar. Eita vida besta, meu Deus. A vida dele era tão... Nesse momento que ele escreveu, era um momento tão sem nada de interessante que ele chamou a vida de besta naquilo ali. Ainda assim, ele conseguiu extrair uma poesia que hoje, se você vai em grande exposição de arte, você vai ver releituras em linguagens variadas desse poema. Você vai ver esse poema bordado, você vai ver esse poema pintado, você vai ver esse poema em forma de livro, você vai ver esse poema quadros belíssimos, vai ver ele sendo dramatizado em linguagens variadas do poema Cidadezinha Qualquer, do Carlos Drummond de Andrade, um poema que ele extraiu do cotidiano. O Manuel Bandeira também fez isso muito bem, extrair poesia do cotidiano. E aí, a criança, a pessoa em geral, percebe nesse momento que poesia não é coisa de outro mundo, que poesia não é só coisa de Shakespeare ou de Luiz Vaz de Camões. Poesia não é só coisa daquele tempo, aquelas coisas que a gente nem entendia direito. Poesia está aí, poesia é sentimento, e se extrai de tudo, e se extrai a qualquer momento. Olha, viram? Acabei de fazer uma riminha, né? Então é isso. Tem umas técnicas para se estimular a escrita da poesia, que são técnicas que eu sugiro nas oficinas que eu ministro para professores trabalhar a poesia com criança. Antes de falar da técnica, eu vou falar um pouquinho da metáfora, porque eu esqueci de pegar aqui o meu guia e pulei a metáfora, e às vezes tem uma criança assistindo e ela precisa entender para ela produzir belos poemas a partir de metáfora. Vocês observaram que eu falei que o Drummond, quando fez Poesia da Pedra, ele utilizou a metáfora da pedra para falar da dor. Então, o que é metáfora? Metáfora é comparação. É você se utilizar de uma palavra mais impactante para falar alguma coisa. Porque o poema, a linguagem poética, ela é sucinta, ela é resumida, né? Porque o poema é escrito em versos. Então, você não vai escrever um poema como você escreve um conto, como você escreve uma crônica. Não, são linguagens diferentes. O poema
preza a economia de palavras, certo? Então, quando você vai se arriscar a fazer um poema, você tem que escolher as palavras que você vai colocar naquele poema, porque senão ele fica muito desorganizado, ele fica um verso longo, ele vai falando, e a pessoa enche o saco de ficar ouvindo aquilo ali naquele momento que ela quer ver um poema, ela não quer ler um conto, ela quer ler um poema. Então, você tem que prestar atenção na linguagem resumida. A linguagem poética, ela tem que ser breve. Você passa um monte de coisas no único verso. Tá? Esqueci de trazer o livro do Manuel de Barros. Quando eu falo isso, eu gosto de dar o exemplo do Manuel de Barros, que é um poeta maravilhoso, que tinha essa capacidade de resumir muita emoção no único verso. Mas aqui ainda, falando da metáfora, a metáfora, então, é essa palavra especial que você usa para substituir uma outra palavra na hora de você escrever o seu poema. Então, a metáfora é comparação. É você comparar alguma coisa de uma forma mais impactante. Se você vai falar, aquele rapaz, ele fala tão bem, ele tem tanto carisma, que ele está falando assim, parece que cria uma aura de luz em torno dele. Ao invés de falar tudo isso, você vai fazer um poema, você vai resumir e vai dizer, ele brilha como o sol. Certo? É a metáfora perfeita, a comparação do sol. Porque quem é que brilha? Quem é que resplandece? Quem é que chama a atenção? O nosso astro-rei, o sol, né? Ele realmente ninguém consegue cobrir o brilho do sol. Então, se você quer enaltecer alguém, você quer falar que aquela pessoa é muito especial, você usa a comparação, você usa a metáfora, certo? Então, metáfora é comparar. E quando você vai comparar, nisso aí você escolhe a comparação impactante, a palavra perfeita para você jogar no seu poema e ele ficar com cara de poesia mesmo, com cara de poema mesmo. Né? Então, abusem das palavras, ou abusem das metáforas. A metáfora é um dos principais ingredientes da poesia. O bom poeta, como ele utiliza metáforas, né? Eu mencionei o Manuel de Barros e eu disse que o bom poeta é aquele que consegue exprimir muito sentimento, né, provocar muitas sensações num verso curto, com poucas palavras. E aí eu gosto de usar o exemplo do Manuel de Barros, que ele foi mestre nisso. A poesia dele tinha muito lirismo, porque ele extraía essa poesia das memórias da infância, do quintal da infância, da natureza. Então, é uma poesia com muita beleza, com muito sentimento. Você lê o poema do Manuel de Barros, você fica assim, nossa, né? Parece que ele fala diretamente para você. Assim, com muita simplicidade. Ele se utiliza de metáforas básicas, assim, mas de uma, sabe, é de uma beleza, é de um lirismo. Lirismo, gente, é aquele encantamento que tem na poesia, certo? E o Manuel de Barros consegue fazer isso. Então, ele tem um verso que eu adoro pegar emprestado para levar para as oficinas, para mostrar, que é o Hoje eu amanheci passarinho. Quando o Manuel de Barros fala isso, hoje eu amanheci passarinho. Olha, o que a gente pensa? Sente esse verso aí, reflete sobre esse verso comigo. Hoje eu amanheci passarinho. É tanta coisa que você consegue imaginar nesse momento, né? Você voando por um pomar belíssimo, cheio de frutas doces, suculentas, maravilhosas.
e você experimentando aquelas frutas, o sumo escorrendo por sua boca, e depois você vê flores perfumadas, coloridas, abelhas tirando néctar daquelas flores, e você continua e olha para as nuvens e dá um rasteiro, um voo mais rasteiro, perto de um lago, cheio de peixe. Gente, olha quanta coisa o Manuel de Barros nos coloca para... Né, quão longo é o caminho da viagem que ele nos leva com esse único verso, né? Quantas sensações ele consegue provocar em nosso interior a partir desse verso. Então, o bom poeta é isso, é o que consegue resumir uma história ali no verso, resumir um monte de sentimentos num único verso, né? E aí ele coloca um monte de sentimentos no verso, coloca no outro verso. Quando você vê um poeminha, às vezes não tão longo, um poeminha simples, que está ali, te provoca tantas sensações que fala, nossa, às vezes você lê, você chega, fica assim, né? Quanta coisa eu consegui refletir a respeito, consegui sentir quanta coisa esses versos, essas palavras provocaram em mim, né? De emoções, de sensações. Então, a poesia é isso, ela faz isso, né? Ela te deixa cansada, às vezes. Tem poemas tão impactantes que você não consegue pegar e ler um livro. Tem poeta que é tão, né? Você não consegue pegar e ler um livro de vez, sabe? Você tem que ler um pouquinho cada dia. Você precisa digerir aquilo, o que é muito forte. Às vezes parece um soco no estômago. Determinados poemas por exemplo, de protesto, de reivindicações, poemas que falam de questões sociais, né? Às vezes você pega uma poeta, por exemplo, nós temos um cordelista aí, bem jovem, a Jaride. A Jaride, você lê, você fica, nossa, parece que dá um soco no estômago. Né? Tem o que a gente sente também quando a gente lê, que não é poeta, assim, as pessoas não consideram poeta, mas para mim é uma poeta, que é a Conceição Evaristo. Ela escreve contos, ela escreve prosa. Mas se você lê determinados contos da Conceição Evaristo, você fala, por exemplo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, que é um livro de contos da Conceição Evaristo, você não consegue ler no mesmo dia. Possivelmente você não consegue nem ler na mesma semana. Não é que os contos são longos ou que são difíceis de entendimento. Não. É a emoção que eles te provocam, né? São contos que te deixam assim, você fica, nossa, você passa dias refletindo a respeito. São um soco no estômago mesmo, né? Te dá assim aquele, né? Acorda, reage. Então, a poesia, ela não só traz felicidade, não só traz encantamento, mas ela também tem esse poder de te colocar para reagir, você tem que fazer alguma coisa, né? Ela te provoca essas emoções variadas. Deixa eu ver o que a gente fala agora. Assim, a gente vai falar das técnicas, né? Dos caminhos, das deixas que você pode dar para o seu aluno, ou para o seu filho, para a pessoa que você quer atrair para o mundo da escrita poética. Então, tem sim, como tudo, tem técnica, escrever poemas também tem. É claro que você não precisa de técnicas se você consegue mesmo trabalhar com metáforas, se você consegue perceber a poesia e tudo, e extrair. Porque tem gente que parece que já nasce pronto, né? Tem criança que fala assim de um jeito... Por exemplo, eu acho que o Manuel de Barros já nasceu pronto. Ele devia ser assim desde criança. Ele não se esforça o mínimo para construir poemas. Aliás, ele não constrói. Poemas na mão dele não é questão de construção. Parece que vai brotando espontaneamente. Tem gente que é assim. Já tem outras pessoas
constrói mesmo, né? Que você vê que é um labor. Ele pega o texto e, e trabalha em cima, e burila, e fica dias ali. Nós temos alguns poetas que são assim, a gente fala até de obstinados, são obstinados, enquanto eles não encontram a cadência perfeita ali do verso, eles não desistem, né? Tem uma poeta americana que morou aqui no Brasil, que ganhou alguns prêmios famosos. Deixa eu me lembrar o nome dela. Tem um filme que mostra, Flores Raras, que mostra a construção poética dela. Ela fica, às vezes, ela ficava dias ali no verso, obstinadamente, né? Porque o poema, ele precisa passar essa emoção com poucas palavras. E se você quer atingir verdadeiramente o seu leitor, e o seu verso está ali torto, está sobrando palavras, não está conseguindo atingir os corações verdadeiramente, você tem que burilar aquele verso. Você tem que trabalhar até ele ficar no ponto de um verso do Manuel de Barros, né? Bom, os versos do Mário Quintana, quando ele fala, por exemplo, um verso que eu gosto também de trazer para as oficinas, que é a solidão das noites sem lua. Imagina quanta coisa esse verso, a solidão das noites sem lua. Experimentem esse verso comigo agora, saboreiem esse verso. Fechem os olhos e saboreiem. A solidão das noites sem lua. É uma viagem muito profunda esse verso. Eu, por exemplo, quando eu mergulho nele, eu faço uma viagem que vocês não imaginam, né? Eu retorno lá para a minha infância, para os meus 9 anos de idade. Meu Deus, é tanta coisa que eu consigo extrair desse verso do Mário Quintana, que são tantas emoções que, se eu for contar para vocês, dá quase um conto, dá quase um livro, né? E eu tenho certeza que você que fechou o olho, mergulhou nesse verso comigo aí agora, conseguiu também produzir muitas sensações. Porque é um verso poderoso, contundente. Mário Quintana acertou. Para mim, é um dos versos perfeitos. Assim. E falando de versos perfeitos, falando de perfeição, antes de dar as técnicas, porque eu vi ali que a gente ainda tem tempo para isso, então eu vou falar de um poeta que não escreveu para criança, necessariamente, porque nem sempre a poesia precisa ter aquele foco na infância para que a criança saboreie, para que a criança absorva aquela poesia. Como eu dei, por exemplo, o exemplo do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, ele não estudou a cultura da infância, ele não escreveu especificamente para criança. Mas são inúmeros os poemas do Carlos Drummond de Andrade utilizados nos livros didáticos das crianças, né? Porque ele conseguiu falar, ele conseguiu tocar o coração das crianças com a linguagem dele, com a linguagem poética dele. Então, eu vou abrir um parêntese para falar de um poeta que viveu há 500 anos, mas que eu não posso deixar de falar, porque é um clássico, e a gente tem que apresentar a poesia clássica para as nossas crianças. Inclusive, eu aproveito para falar dele em um das minhas histórias rimadas, eu coloco lá, é o Luiz Vaz de Camões. Eu falo, tem um verso meu que eu falo, bem disse Camões brilhantemente. E aí eu jogo o verso do Camões. Repousa lá no céu eternamente, vive o canapé sempre triste. Esses versos eu pego emprestado do Luiz Vaz de Camões e coloco no meu livro Mãe da Lua, porque eu sei da importância de uma pessoa que viveu há 500 anos e que está vivíssimo hoje nos nossos dias. A partir da poesia, né? Então, Camões foi mestre na técnica do poetário, produzir versos. Ele produziu versos belíssimos,
versos tão maravilhosos que 500 anos depois nós cantamos o Luiz Vaz de Camões de olhos fechados quando cantamos uma música do Renato Russo, Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é o não contentar-se de contente, é dor que desatina sem doer. Então, isso é Luiz Vaz de Camões, isso foi escrito há 500 anos, e a minha geração ouvia e cantava de olhos fechados, acompanhando o Renato Russo, lá do Legião Urbana. Isso significa ser clássico. Clássico é uma coisa que não cai de moda nunca. Porque quando quando o Luiz Vaz de Camões escreveu esses versos que eu falei aqui da música do Renato Russo, a linguagem era mais rebuscada. Ele não escreveu na nossa língua, não foi na nossa língua portuguesa atual, porque ele é de Portugal mesmo, ele não é brasileiro. Camões nasceu em Portugal. Então, ele escreveu em língua portuguesa lá de 500 anos atrás. Aquela linguagem bem rebuscada. E ainda assim, ele consegue permanecer vivo 500 anos depois. Olha que maravilha! E olha que encanto que é a poesia. Então, Luiz Vaz de Camões, ele escreveu um dos maiores poemas, o maior poema da língua portuguesa, que é a nossa epopeia portuguesa, que é Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema tão extenso que dá um livro, ele é um livro, e é um livro maravilhoso, onde o Camões contou lindamente a história de Portugal e a história da navegação portuguesa. Então, ele começa falando das armas e dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegado. É uma coisa assim tão linda que, mesmo sendo escrito naquele linguajar meio chato para a gente que é de hoje, a gente adora, a gente lê, a gente abraça o livro, a gente ama Camões. Quem conhece, ama. E que eu não vou falar os Lusíadas aqui, que é uma coisa muito longa e eu também não sei todo de cor, mas eu vou falar um soneto do Luiz Vaz de Camões, um soneto que foi escrito há 500 anos, gente, há 5 séculos, e que é uma historiazinha que ele conta da Bíblia, e ele faz isso lindamente em 14 versos, porque o soneto é um poema de 14 versos. São 4 estrofes, sendo as 2 primeiras compostas de 4 versos cada, e as 2 últimas compostas de 3 versos cada. Então, o soneto é um poema feito de 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. O soneto em inglês não, é diferente, mas eu não vou falar para não confundir sua cabeça. Mas o soneto, em geral, são 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E o Camões, o Luiz Vaz de Camões, que era mestre em sonetos, ele deixou muitos sonetos escritos, ele fez esse soneto de um trecho da Bíblia, 7 anos de pastor, que é assim. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava-se contentando-se com vê-la. Porém, Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com engano, lhe fora-se negada a sua pastora, como se não a houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo: mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, tá aí um poema que você pode apresentar para o seu aluno, sim, porque é uma história, é um trecho da Bíblia e você vai mostrar para ele que se extrai poesias, até de história bíblica,
até de qualquer história. Você pode fazer poesia de tudo, né? Então, aí você aproveita e fala um pouquinho do Luiz Vaz de Camões para esse aluno, porque precisa, né? Nós precisamos nos apropriar dos clássicos também. E o Luiz Vaz de Camões é o Luiz Vaz de Camões, né? Então, vamos falar da... Ah, olha só, eu falando de livros que são poemas, histórias que podem ser poemas, tem muita história que é contada em forma de poema. Vocês podem aproveitar e falar para o aluno de vocês se inscreverem no Itaú Cultural. Entra no site do Itaú Cultural, todos esses livros que eu estou mostrando aqui são livros de poemas ou histórias rimadas, né, histórias feitas em verso, doados pelo programa Itaú Cultural. Então, estimulem seus alunos a entrarem façam cadastro com eles, se eles não conseguirem. Entra no site do Itaú Cultural, faça o cadastro, você recebe gratuitamente em sua casa a coleção do ano. Todo ano são livros diferentes. E todo ano você precisa refazer o cadastro, tá? Não é o cadastro de um ano não serve para os outros. Então, você refaz o seu cadastro a cada ano, que é a época certa lá no site. Você entra no site do Itaú, você descobre, Leia para uma Criança, é o nome do projeto, e aí você clica lá e faz o cadastro de todos os seus alunos, para eles receberem belíssimos livros de poesia. Olha, gente, Cecília Meirelles, está vendo? Itaú Cultural. Esse aqui, que é um dos livros que eu acho mais lindo de poesia que existe, que inclusive eu vou ter que ler para vocês, porque ele é muito lindo. O mundo inteiro. Olha que coisa mais linda, presta atenção. É da Liz Garton e Marla Frazee, editora Paz e Terra. A rocha, a pedra, a areia, o seixo. O braço, o ombro, o rosto, o queixo. Um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é o vasto lugar. O mel, a abelha, o favo zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido. O tomate vermelho, a erva de cheiro, o mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo carvalho, trepar no alto, ficar sobre o galho, ver amanhã passar deste abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. A rua, a via, atravessa o caminho. O navio, a jangada, a vela, o barquinho. O ninho, a ave, a nuvem cinzenta. O mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama, vira um balde, derruba e esparrama. A sorte volta em outro momento, o mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar bem ligeiro. O pão, a farinha, o caldeirão fervente, o mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina, o fim do dia, o grilo, a cortina. O fogo leva o frio embora, o mundo inteiro descansa uma hora. Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa e o violino. De colo em colo, segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo que se escuta, sente e vê, o mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. A paz, a esperança e o amor verdadeiro
Nós somos o mundo. Gente, esse livro é maravilhoso. É o livro que eu gostaria de ter escrito, né? É uma coisa linda e que ele vai... E que a Liz vai extraindo poema, poesia do mundo inteiro, as coisas, de tudo que ela vai vendo. E fica um poema belíssimo, né? Maravilhoso. Então, a gente vai falar agora, finalmente, das técnicas. Uma das técnicas bem legais é a poesia, o poema em leque. Poesia em leque. Você vai e pega uma folha e numera, assim, nas laterais, só para ter uma noção de onde vai dobrar. E aí você dobra para virar um leque, tá? Se você estiver na sala de aula, você faz o primeiro verso aqui em cima e passa para o aluno fazer o seguinte, eles vão fazendo, até que todos fazem, e no final você vai ter um poema coletivo, um poema feito com sentimentos de várias pessoas. Então, é muito legal. As crianças, os alunos gostam da brincadeira. Você pode também não fazer coletivo, cada um faz o seu leque, tá? Cada um faz o seu leque e constrói a sua poesia. Essa técnica aqui do leque você pode fazer com também pedacinhos assim. E você corta uns pedacinhos de papel, escreve versos aleatórios, depois você vai puxando e vai lendo, ou dá para a criança tirar e ler, se ela não conseguir ler, se ela não lê ainda, você lê para ela. Depois vocês montam no cartaz, faz a colagem no cartaz, ou escreve no quadro, fica bem legal. Você pode também pedir para o seu aluno fazer como tarefa de casa um poema coletivo com a família. Ele vai e dá um mote, né? Se a família tiver, assim, sem inspiração, ele conta uma historinha e fala, olha, eu vou contar uma história aqui, é uma tarefa de casa, o professor pediu para eu fazer, eu vou contar uma história, e aí cada um vai falar alguma coisa sobre essa história, mas vai falar uma linguagem poética, uma linguagem resumida. Você explica para ele, vai falar em verso, a família. Fala um verso, vamos falar assim, o que você achou da história em poucas palavras, porque a gente está construindo um poema. A gente está fazendo uma experiência de que poesia é possível se construir a partir de qualquer coisa e qualquer pessoa pode construir. Que a gente pode construir uma poesia aqui com a família. Vamos fazer um poema familiar coletivo. Né? Faz assim, prepara a criança, o aluno. E aí, gente, eles vão levar essa poesia no dia seguinte, vão mandar pelo WhatsApp, ou vão ler numa live, e você vai estimular, vai elogiar, vai dizer, nossa, você percebeu que na sua família todo mundo é poeta? Vocês conseguiram fazer uma poesia? Porque, na verdade, todos nós somos poetas, né, gente? Mas muitos não perceberam isso ainda. Mas a poesia é inerente do ser humano, né? A poesia é coisa de ser humano, é inerente do ser humano. Então, é ele que conseguiu transformar a poesia em poema. Né? Nenhum outro ser vivente consegue escrever. Então, quem mais se apropriou da poesia verdadeiramente foi o ser humano, que ele conseguiu transformar a poesia em poema. Ele conseguiu fazer poesia de forma escrita. Né? Então, o ser humano, consegue produzir poesia. Foi ele que teve essa ideia espetacular, né? de produzir poemas. Então, ele consegue produzir poemas, que é a forma escrita da poesia. Então, a sugestão. Esses versos eu escrevi já há algum tempo, versos aleatórios, olhando pela janela, e sempre na oficina de poesia eu corro lá e pego os mesmos, porque quando termina, eu guardo o material da poesia numa caixinha, porque a gente ministra oficinas variadas, a gente tem uma caixinha com material de poesia, tem uma caixinha com material de oficina de cordel, tem uma caixinha com material de oficina de abaiomi, cada oficina você tem sua caixinha. E quando chega na hora, você corre lá e pega, e já está o material preparado, você não vai sentar para preparar novamente.
Então, esses versos aqui, quem está me acompanhando outras vezes em outras oficinas já até ouviu. Mas eu vou usar os mesmos, que a gente aproveita também e recicla o papel, né? Então, cortei pedacinhos, escrevi versos aleatórios que eu vou pegando e vou lendo, e vocês vão ver que formam uma poesia no final, um poema no final, porque na hora de escrever, você escolheu frases que dialogavam entre si naturalmente, né? Quando você for fazer essa experiência com o seu aluno, você vai ter essa preocupação de escolher frases que dialogam, porque qualquer posição que você colocar vai acabar dando um poema. E se você for fazer essa experiência coletivamente, com seus alunos, você, discutindo o tema antes com a turma, refletindo sobre o tema com a turma, naturalmente que o poema também vai ser harmônico, porque todos vão falar sobre o mesmo assunto, né? Então, os versos vão dialogar entre si. E no final, fica um poema harmônico. Então, vamos ver, ó, embaralhando, para vocês verem que não tem marmelada, e aí eu vou pegando, ó. Hoje o sol brilha mais forte, tudo está em harmonia, até o mar se acalmou, as borboletas pairam no ar, as flores parecem sorrir, os pássaros cantam e dançam. Faltou o último que não está aqui, que só falta a Covid acabar, né? Só falta a Covid acabar, foi o que eu escrevi no dia. Então, você vê que ele está... que no final vira uma poesia, um poema, né? E você estimule seu aluno a fazer isso. Faça essas dinâmicas com os seus alunos ou com os seus vizinhos, com as crianças que você tem vontade de despertar a linguagem poética, de abrir os olhos deles para o mundo da poesia. Experimentem, que funciona muito bem. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, escreva aí, que eu respondo depois com o maior carinho. A gente já está chegando ao fim da nossa oficina, porque, como é virtual, a gente não pode se estender muito, senão fica cansativo, né? Mas joguei aí algumas coisas, e perguntem mais se quiserem depois. Pesquisem, porque vocês vão ver que existem coisas belíssimas, dirigido para a infância, ou não, que você pode utilizar também. Você vai ver que a poesia brasileira, a poesia infantil brasileira, tem pérolas, né? Então, apresentem esse conteúdo para suas crianças, façam com que eles se apaixonem pela poesia. Vamos espalhar a poesia pelo mundo, porque o mundo está precisando de mais poesia, está precisando de mais poetas. Gente, a poesia, ela tem o poder de humanizar o ser, ela torna a pessoa mais sensível, torna a pessoa mais solidária, torna a pessoa com mais respeito pelo meio ambiente, com mais respeito pelo próximo, com mais respeito pela vida. A poesia humaniza o ser. Então, vamos espalhar poesia pelo mundo para a gente humanizar, para a gente contribuir com a humanização de mais pessoas, porque nosso mundo está precisando de seres mais humanizados. Vamos semear a poesia, e viva a poesia, vamos viver a poesia. Então, eu quero deixar um beijo a todos vocês que estão me assistindo, um beijo muito especial para a professora Amanda Fernandes. Quero falar para ela de todo o meu amor, de toda a minha gratidão pelas dicas que ela me dá para que essas oficinas, para que esses projetos que eu estou desenvolvendo sejam tão maravilhosos. Amanda, meu grande beijo. E todos vocês que estão aí acompanhando, continue conosco. Hoje nós temos ainda uma oficina às 11 horas, depois temos uma outra às 14, uma outra às 16. No próximo final de semana, novamente, nos mesmos horários, acompanhe o projeto Circuito Popular de Oficinas, que é contemplado pelo PROMIC, que a gente agradece muito à Fundação Cultural por todo o apoio que a equipe vem dando para o bom andamento desses projetos. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima.